Glória a Deus. Bom dia, igreja abençoada. A noiva do Senhor. Alegre-se, pois hoje é o dia que o Senhor fez. Por isso que Ele nos chamou à congregação, para estarmos unidos, reunidos em um só coração, como nós acabamos de cantar. Isso é um privilégio de poucos, sabe? É só do remanescente. Essa é a melhor parte da vida de um ser humano. É estar envolvido na obra do Senhor, é estar cultuando o Senhor, é bater tua continência todos os dias pela manhã. E isso não tem preço, irmão. É algo maravilhoso na nossa vida. Enquanto o mundo ou está dormindo, ou está indo para a praia, ou ainda está saindo da mesa do bar porque passou a noite toda bebendo, né, cantando e coisa e tal, nós estamos aqui, não é? Prestando culto a um Deus tão maravilhoso, que deu a sua vida por nós, que foi a cruz, que assumiu o nosso lugar. E por mais que as nossas preocupações nos assombrem, olha, amados, não há problemas que Deus não possa resolver. Ele é o Deus dos impossíveis. O que é impossível para nós é possível para Deus. Então glorifique a Deus com a tua vida, com alegria, na certeza inabalável que Ele não perdeu o controle de coisa alguma. Ele está no controle da tua vida. Amém? Então a Ele, ao Rei da Glória, o nosso aplauso, né? O nosso aplauso, a nossa alegria e a nossa gratidão. Amém? Glória a Deus. Hoje nós temos um visitante entre nós, é o Heitor. Que gracinha. Hoje ele veio nos visitar, ele é de outra congregação, mas ele veio nos visitar com o avô dele, essa bênção que toca o violão pra gente todo domingo. Bem-vindo, seja bem-vindo, tá? A Deus toda a glória. O tema do nosso culto hoje, antes de falar do nosso culto, primeira quarta-feira do mês, essa primeira quarta-feira que vem agora, é o nosso plantão de oração, jejum e oração. Tá? Primeira quarta-feira do mês é a nossa comunhão da consagração ao nosso Deus. Não é jejum de luto, não é jejum para pedir coisa alguma, não é jejum na presença do Rei da Glória, para que fiquemos aqui nos consagrando a Ele, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Criador. Amém? Então, o tema do nosso culto hoje é chamados ao arrependimento. Lucas 16, 19 ao 31 diz assim, eu gostaria de pedir sua atenção para que você compreendesse o culto de hoje. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me esfregue a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão
lhe replicou: filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E, além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam. Tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que eles os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Senhor, Paizinho amado, a tua palavra, Senhor, será pregada. Pai, nós pedimos, ó Deus, a tua direção, Paizinho amado. Pai, pedimos que o Senhor, Pai, tire as escamas dos nossos olhos, do nosso coração, para que possamos, ó Deus, dentro da tua palavra, Pai, tomar posição, Paizinho amado, e olhar a nossa vida contigo. Fala conosco, Senhor. Fala conosco para que nós possamos sair daqui transformados, Senhor, pelo sangue de Jesus, pela tua palavra que nos renova, Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Nessa parábola, Jesus mostra o que vem depois da morte. O seio de Abraão ou o inferno. Ele menciona 2 homens, o rico e Lázaro. E Jesus aponta 3 contrastes. Primeiro, Jesus aponta na vida, na morte e na eternidade. Então, na vida, o que acontece do lado de cada sepultura? O rico e Lázaro vivem vidas opostas. Um desfruta de uma vida de riqueza e felicidade e prazer. E o problema dele não é a riqueza, mas a riqueza sem Deus. O rico não tem tempo para Deus, nem para o próximo necessitado. O seu Deus é o dinheiro. O rico, ele não tem prazer de socorrer ninguém, de abençoar ninguém. Ele abençoa quem já tem. Então, a Bíblia também é contra o rico que dá presentes, que favorece o próprio rico. Sabe que isso está escrito? Então, do outro lado, Lázaro vive em extrema miséria. Era mendigo, passava fome, estava coberto de chagas e os cães lambiam suas úlceras. Esse era o aspecto da vida dos dois, os 2 contrastes. E na morte? Na morte, o que acontece no sepultamento? Lucas 16, 22 diz: e assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Não se diz nada acerca da situação religiosa de ambos.
Mas Lázaro era evidentemente um fiel servo de Deus. Pois quando morreu, o que aconteceu quando ele morreu? Os anjos o levaram para o seio de Abraão. E o rico, por sua vez, por causa do seu estilo de vida, fazia do prazer o seu Deus. Para Lázaro, a morte trouxe o fim do sofrimento. E para o rico, o fim da sua felicidade da terra. E agora na eternidade? O que acontece do lado de lá da sepultura, depois que a sepultura desce? Uma vez, quer dizer, o caixão desce à sepultura. Uma vez que se morre, a condição de bem-aventurança ou de condenação está fixada para sempre. Não existe segunda chance, irmãos. Não existe. Ou é bem-aventurança para o céu, ou é uma condenação eterna. Lázaro foi carregado pelos anjos até o seio de Abraão, o céu. O rico, que viveu aqui sem Deus, abriu os olhos e estava onde? No inferno, num lugar de tormentos. Então a Bíblia diz que Deus um dia vai julgar os homens e eles terão de prestar contas por todas as palavras frívolas, obras injustas, omissões pecaminosas e todos os pensamentos impuros. Este será o dia do juízo. Assim será o dia do juízo. Prestação de contas. Então, a doutrina do inferno não é uma verdade popular. Não agrada os ouvidos. Contudo, pior do que ouvir sobre o inferno é ser lançado nele. E nós não podemos apostar nossa vida que isso não vai acontecer e ter uma vida de libertinagem. Porém, a confiança na palavra de Deus é a condição para a salvação. E ela aponta para Jesus que nos leva para o céu. É a palavra que nós temos que viver. Muitas vezes nós carregamos vícios de uma vida passada, que depois que nós confessamos Jesus como Senhor, ainda não largamos os maus feitos, as más conversações, o modo de caminhar. Então nós devemos pensar nisso para vivermos na luz da palavra de Deus. Porque nós queremos ir para o céu, não queremos? Queremos. Ninguém quer ir para o inferno. E o inferno existe. Ou se existe. Se alguns que falam que o inferno é aqui, eles enganam-se. E Jesus, ele nos faz, sabe, uma convocação. Vai ali. Jesus faz uma solene convocação ao arrependimento. Por que nós estamos pregando isso hoje? Porque é tempo da igreja entender que precisamos voltar à primazia da palavra para trazer de volta aquilo que muitas vezes já saiu do coração do crente. Jesus nos faz essa solene convocação ao arrependimento. Quer ver? Olha, Lucas 13, de 1 a 5, fala assim: naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu:
julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou, eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram. Eu vou-lo afirmo, porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma maneira, perecereis. É palavra do Senhor. Não é palavra inventada. A igreja hoje não quer viver mais dessa forma. E nós precisamos trazer de volta os valores da igreja primitiva. O arrependimento, ele é constante. Não é como dizem por aí, eu me arrependi. Você se arrependeu, confessou Jesus. Isso não quer dizer que você não vai viver por aí deixando as suas brechas. Porque nós pecamos todos os dias. Nós falamos mal todos os dias alguma coisa. Então, existe o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Enquanto Jesus, ele falava do juízo vindouro, quer ver? Lucas 12, 35, 40, ele fala assim, estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Olha o que Jesus está falando. Esteja pronto. Conserva as tuas candeias acesas. Conserva. Porque você é a noiva de Jesus. Você não pode, depois que ele voltar, ficar batendo na porta. Abra-me a porta, porque eu fui à procura do azeite para manter a minha candeia acesa. Não pode. Não haverá mais tempo para isso. Então ele está dizendo, olha, conserva acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante aos servos quando esperam o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre o quê? Vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para os servir, fará que se recline ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao arraiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreendei, entretanto, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alerta, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Então isso é um alerta para a nossa vida. As pessoas estão tendo o hábito de ir para a igreja para somente buscar prosperidade. Nós devemos buscar a prosperidade, sim. Primeiramente, a prosperidade espiritual, sem a qual você não vai a lugar nenhum. Nós temos que ter conhecimento da Bíblia. Porque conhecendo a Bíblia, você está salvo. Porque você vai praticá-la. Agora, se você conhece a Bíblia e não pratica, eu lamento, sinto muito. Não é? Então, é assim. Enquanto Jesus falava sobre o juízo vindouro e a necessidade de acertar a vida, o quê? Uns com os outros. Lucas 12, 57 e 59, fala assim, e por que não julgais também por vós mesmo o que é justo?
Quando um de vós estiver caminhando com seu adversário em direção ao magistrado, fazei tudo o que estiver ao vosso alcance para se reconciliar com ele. Isso para que ele não vos conduza ao juiz, e o juiz vos entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça vos jogue no cárcere. Eu vos asseguro que não saireis da prisão enquanto não pagardes o último centavo devido. Precisamos nos acertar. Precisamos olhar mais para nós do que para a vida alheia. Precisamos cuidar da nossa vida com Jesus, porque quando sairmos desse plano aqui, você não vai lá diante de Deus para falar da vida do irmão, não. Você vai chegar diante dele para acertar suas contas, para ouvir o que ele tem para falar, para você e para mim. Você não vai poder lá falar do vizinho que fez isso e aquilo, mas aquele vizinho não vai. Você vai prestar conta da tua maneira de viver aqui na terra, junto com teus irmãos, junto com as pessoas. E alguns chegaram para informar para Jesus que Pilatos havia mandado matar os galileus no pátio do templo. E o que é que Jesus fez? Jesus olhou para aqueles homens e falou assim: que Pilatos fez isso? Mas como assim? Aquele filho do cão? E os galileus não mereciam morrer assim, porque os galileus foram mortos a mando de Pilatos no pátio aonde eles sacrificavam aos demônios. E o sangue dos galileus se misturara ao sangue do sacrifício, dos animais sacrificados aos demônios. Aí o que Jesus faz? Ele aproveita o ensejo para alertar os informantes, aqueles que vieram trazer a notícia para ele, a fim de examinarem o próprio coração e pensamento a respeito do seu estado diante de Deus. Não é assim que nós deveríamos fazer sempre? Porque quantas notícias ruins já chegaram no nosso ouvido, até de pessoas, não é? Eclesiásticas, pessoas que estão à frente de trabalho, e a gente fica, por quê? Por que será? Tirando as nossas conclusões, ao invés de olhar para dentro de nós, para saber como está o nosso estado diante de Deus. O que podemos aprender com essa passagem? Diante das tragédias, falamos mais da morte alheia que da nossa condição diante de Deus. Lucas 13, 2, 4, 13. Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhe advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Ou pensai vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou, eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Olha o que Jesus está falando. Nem a torre de Siloé, que desabou e que matou 18 pessoas, não quer dizer que aquelas pessoas que morreram eram mais culpadas do que os habitantes de Jerusalém. Então quer dizer que os habitantes de Jerusalém estavam na mesma condição? Bastava levar o pensamento: opa, deixa eu ver como que está a minha vida com Deus. Isso é de extrema urgência, irmão. Isso não é brincadeira.
é de extrema urgência. E é mais fácil especular a vida alheia que enfrentar a nossa própria realidade. Então, o convertido sempre pensará primeiramente a respeito da própria vida, do teu próprio coração, dos seus pecados e do castigo. Nós devemos pensar dessa forma. E ao ouvir acerca de uma morte ou tragédia, dirá a si mesmo: e os meus pecados estão perdoados? Estou preparado para encontrar-me com meu Deus? Somos todos pecadores culpados diante de Deus. Fomos concebidos em pecado. Salmo 51:5 fala assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Romanos 3:10 e 23 fala: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não adianta você olhar para o irmão, apontar o dedinho. Não adianta. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Vamos começar a rever a nossa vida com Deus. Alguns anos atrás, uma pastora muito bem conceituada, ela morreu na Covid. E foi algo assim que espantou todo mundo. Por que que ela morreu? Por que que ela morreu? E eu só ouvi uma pastora que eu conheço que ligou para mim e falou assim: a morte dela está fazendo com que eu pense na minha condição em Cristo. Sabe? Ela falou isso para mim. Eu peço a Deus misericórdia, porque eu quero andar na sua palavra e para que eu alcance vida longa. Porque essa pastora foi nova. Então, muitos falaram, foi uma notícia assim, nossa. Mas uma pessoa falou isso para mim. Jesus aproveita para tirar os nossos olhos da vida alheia e concentrá-los em nós mesmos. Então, nós devemos olhar dentro de nós e enfrentar os nossos pecados. Nós precisamos enfrentar os nossos pecados. Aí, se você disser que crente não tem pecado, aí eu vou dizer para você, heresia. Eu não tenho mais pecado para me levar, que Jesus pagou a minha dívida, que me tirou do inferno. Mas eu ainda ando aqui nessa terra e ainda estou em um corpo de morte, de um corpo de vergonha. E ainda peco. Eu peco sim, todo mundo peca. Então, é a necessidade de reconhecer o pecado e pedir perdão a Deus e de se arrepender, de ser transformados. É a hora da igreja ficar avivada nisso. Deixe os outros para lá. Sejam misericordiosos e olhe para você, porque Paulo diz que aquele que está de pé tenha o cuidado que não caia. Porque se não caímos no mesmo pecado, caímos em outros. E é para isso que Jesus fala, seja sempre o quê? Vigilantes. Vigilantes. Então Jesus aproveita para tirar os nossos olhos da vida alheia e concentrá-los em nós mesmos. Então nós devemos olhar dentro de nós e enfrentar os nossos pecados. Pecamos por palavras, pecamos por obras, pecamos por omissão, por pensamento, e nós precisamos passar pelo arrependimento. Se você não encontrou arrependimento, clame a Deus.
para que isso chegue no teu coração, porque eu sei que nós somos uma igreja unida no amor de Jesus e que nós queremos agradar o nosso possuidor e bispo das nossas almas. Então, por amor a Cristo, nós vamos nos render diante dele e clamar por esse arrependimento. Amém? Então, o arrependimento é o único escape das tragédias da vida. É o único. Lucas 13, 3 e 5 fala assim: pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós, semelhantemente, o quê? Perecereis. É o Senhor falando. Com certeza não eram. Eu vou afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma maneira, perecereis. Então não adianta, irmão, nós temos que viver, buscar os conceitos e valores da igreja primitiva para sermos crentes, cristãos, verdadeiramente. Aqueles cristãos vigilantes. Porque ele vem. E ele está bem próximo. Ele vem. Ele vem. Em vez de Jesus discursar contra Pilatos, aquele maldito que mandou massacrar os galileus, ou defender as vítimas do massacre, ele voltou sua atenção para os pecados dos informantes, aquelas pessoas que levaram a notícia para Jesus. Jesus voltou a atenção para aqueles, para os vivos que foram lá levar a notícia do massacre. Então, mostrando para eles que também precisariam, se não se arrependesse, eles precisariam se arrepender. Eles iriam perecer igualmente. O que está morto, está morto. Não é assim que Jesus fala? Deixa os mortos que enterrem os seus mortos. O que foi, foi. Agora, qual é a lição que você pega disso aí para a sua vida? O pecado é pior que o massacre, irmãos. É pior do que o massacre. Porque o pecado é que causa a morte eterna. Sem arrependimento, mesmo vivendo, a pessoa está morta. E se morrer na impiedade, perecerá eternamente. Já estamos caminhando para o final. Pense. Já nos arrependemos? Já viramos as costas para o pecado e nos voltamos para Deus? Já paramos de julgar os outros para julgar nós mesmos? Porque se você ainda não fez isso, ainda há tempo. Porque chegar diante de Deus na sala do julgamento e falar: olha, tu não tirou os olhos da vida do outro. Esqueceu da sua. A palavra de Jesus ecoa nos nossos ouvidos. Tem que ecoar nos nossos ouvidos. A palavra de Jesus. Então, enquanto vivermos, precisamos acatar a solene convocação de Jesus. Qual é a solene convocação de Jesus? Arrependam-se. Ao arrependimento. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Deus de poder e glória, nós exaltamos o teu nome, Senhor.
E te agradecemos neste dia por mais essa oportunidade em que o teu Espírito nos guia às águas tranquilas de descanso. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos, ouvindo, Pai, a palavra que vem do céu, do teu Santo Espírito, para uma transformação verdadeira, para uma transformação, Pai, que prospere dia após dia, Pai, até a sua volta. Que as nossas candeias estejam sempre acesas, Senhor. E que possamos ser, ó Deus, luz neste mundo e sal da terra, como a tua palavra diz. Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, vê se há em nós algum caminho mau. Pai, orienta-nos, Senhor, para fazermos a tua gloriosa e santa vontade. Em nome de Jesus, sejamos alegria para o teu coração e não tristeza, porque o Senhor já nos trouxe a luz de Cristo. Então, Senhor, queremos andar como luz neste mundo, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor por nós, pelo teu imenso amor por nós, Senhor, de não nos deixar perecer, Pai, eternamente. Graças te damos, Senhor. Te agradecemos por mais uma semana, por mais essa semana, Senhor, que virá, e que com certeza seremos conduzidos em triunfo, seja qual for a situação, nós venceremos, estaremos sempre de pé, glorificando e exaltando o teu nome, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que acata a convocação de Jesus ao arrependimento, diga amém, amém e amém, graças a Deus. Glória a Deus.